Sim, meus amigos, em se tratando de fraude do INSS, já temos a definição do relator e já temos o réu condenado. Olha, você vai se surpreender quem é o réu condenado aqui. Preste atenção em tudo que eu vou te passar. O Flávio Dino, você sabe, comunista de carteirinha, amigo e fiel escudeiro de Lula há 30, 40 anos, utilizou ali um momento numa sessão plenária do STF para fazer uma defesa de Lula e de todo esse governo. Mas eu vou desconstruir pedra sobre pedra, pau a pau, tudo que ele está falando na sua narrativa. Olha, já deixa o seu joinha, já compartilha com geral e vambora direto ao que te interessa, porque eu vou pegar na veia. Vambora, olha só. Mas antes, eu quero só te trazer um contexto aqui importante. INSS, AGU, Advogado-Geral da União, outro capacho de Lula, menciona quadrilha e diz que 12 entidades eram o núcleo de fraude. Só que calma aí, gente. São 41 entidades. Porque, seletivamente, o AGU, advogado do Lula, do governo Lula, só entrou com ações cíveis contra 12. Se são 41. Eu já te expliquei isso aqui no Exposed que a gente fez aí da fraude da INSS. Dá uma assistida aí depois para você ficar inteirado disso. Mas aqui tu já entendeu, né? Tu já pegou a visão. Agora vamos para a fala do Flávio Dino. Você tá vendo que está discutindo embargos de declaração. Não tem nada a ver, ação coletiva. Não tem nada a ver com a questão do INSS. Mas presta atenção. Eu vou fazer umas paradas para te contextualizar juridicamente. Porque a quantidade de besteira que ele larga aqui para criar uma tese ridícula, para jogar a fraude do INSS para a Justiça do Trabalho é vergonhoso. É ultrajante para o jurista que ele diz ser e para o jurista que ele se posiciona. Você vai ver aqui a pavãozada, o jeito que o cara, a arrogância do cara em externar uma ideia ou uma tese tão ridícula. Vamos lá. Nós estamos vendo esta tragédia social do INSS. Não é uma tragédia social do INSS. Engraçado, né? Todo mundo ligado a Lula tá chamando o roubo do INSS como fraude, a imprensa tá chamando o roubo, ou seja, sindicatos e associações criminosos se juntavam com funcionários e gente do alto cargo do governo para habilitar descontos indevidos e ilegais nos contra-cheques de gente idosa, gente cega, gente deficiente. E chamam isso de fraude? Não, isso é roubo. Isso é roubo, tá? Isso não é tragédia também não, Flávio Dino. Isso é roubo, tá? Isso é coisa de ladrão, de marginal. Mas vamos seguindo. Independentemente de juízos de valor sobre o caso concreto e sobre responsabilidades que nesse instante não nos cabe individualizar. Então cala a boca e não fala disso. É certo a estas alturas que temos pelo menos fartos indícios de um consórcio deletério em que entidades representativas se voltaram contra os seus representados. Mentira. Você não está entendendo? 25 dias diariamente, isso sendo passado no jornal. Tu nem se deu o trabalho de conversar com a AGU, que é seu amigo também, e disputou o cargo de ministro do STF contigo, e é o próximo indicado a ministro do STF do Lula. Você nem conversou com ele? Não, essas pessoas não são associadas. Elas foram roubadas, foram colocadas dentro dessas associações de forma criminosa, Flávio Dino. Sabe? Faz muita diferença e parece que você não está entendendo ou você está fazendo isso de propósito. Mas vamos seguindo na sua tese, Excelência. Em um aparente conluio com agentes públicos. Não é aparente não, é real. Mediante autorizações que se diz inexistentes. Mediante autorizações que se dizem inexistentes. Não. Tá vendo como houve uma falha? Você é tão inteligente. Você não errou o que se diz inexistentes à toa, não. Porque você está tentando forçar a construção de uma tese que não dá. Então, olha só. Olha, autorizações que se dizem inexistentes. Ou seja, ele já colocou em dúvida se aqueles descontos eram devidos ou não. Vocês entenderam? Vamos seguindo. Ou fraudulentas, obter fortunas. Aí sim. Como disse, não me cabe aqui, nem a esse tribunal, fazer uma cognição antecipada e exauriente sobre os eventos.
Então, não cabe, não nos cabe fazer essa cognição. Por que ele está o tempo todo dizendo que não nos cabe, como se não fosse competência dele? Não nos cabe fazer cognição exaustiva e exauriente do tema. Olha, não, a gente não pode, não nos cabe, preste atenção. E relógio bonito, viu, Flávio Dino? Bonito relógio. Deve ser caro, depois você fala aí quanto é. Ser comunista, R$3? R$5? R$15 esse relógio. Por aí, né? É verdade. Me refiro apenas àquilo que a Polícia Federal, o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário, nas instâncias ordinárias, têm encontrado. Então, você já percebe que, olha, se quem tem conduzido, qual é o juiz que tem decidido todas as questões de apreensão de bens, de busca-apreensão, de investigação, que tem autorizado, quem é? É a Justiça Federal, o Juiz Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Mesmo que time do Ministério Público Federal. Mas a competência está na Justiça Federal. Ele acabou de falar aqui, mas preste atenção onde ele vai chegar. Carros de luxo, bens, bonito aviões, relógio, viu? Que, obviamente, é uma atipicidade em se tratando de entidades representativas de aposentados. Bonito relógio, viu? Aí você vê, olha, é uma tipicidade em se tratando de entidades associativas de aposentados. Claro, gente, primeiro que diretoria não recebe salário. Segundo que o fim dessas entidades é o quê? É buscar um benefício para essa categoria. E terceiro, para que Ferrari? Para que Porsche, BMW, Lamborghini, iate, avião? Entendeu? Até aí ele está colocando. Bonito relógio, Flávio Dino. Por que eu faço essa alusão? Para entender a magnitude dessa controvérsia. A Constituição, por intermédio... Pronto, aí ele fecha a tese dele. Já tô acabando, gente. Você tá vendo que eu tô... A Constituição, olha só onde ele vai chegar. Ridículo, mas vai chegar lá. Ele fez um esforço intelectivo muito mais profundo para criar essa tese ridícula do que efetivamente olhar para o que tem e falar é uma organização criminosa, é crime, é Ministério Público Federal, é Justiça Federal, é cadeia para geral. Mas olha o esforço que ele faz. Da emenda 45, sabiamente previu essa hipótese. Previu, olha. De haver uma espécie de patrocínio infiel, de traição do mandato. Patrocínio infiel, traição do mandato. Ô, amigão, entendeu não? As associações, a anuência do aposentado era falsa, era fraudulenta, era criminosa. Aposentado nenhum estava associado a esta merda toda. Entendeu não? Então não há patrocínio infiel. Há roubo mesmo. Então você vê que ele faz toda essa delonga, esses braços todos, com esse relógio caríssimo no pulso, para te dizer, olha, o que nós estamos tratando aqui são entidades associativas que traíram os seus associados. Que associados, meu amigo? Não há associação, não há anuência do aposentado para que essas entidades os representem. Vamos seguindo. Um sindicato ou uma associação, em vez de defender os seus associados... Só que não são associados. Vocês estão entendendo a forçação de barra? E você vai ver para onde ele quer levar. Se volta contra eles. E por isso mesmo, a emenda 45, quando reescreveu o artigo 114 da Constituição, diz que os temas eminentemente de direito sindical, abrangendo não só a controvérsia entre sindicatos de empregadores e empregados, mas também os litígios internos a um sindicato. Que litígios internos a um sindicato? Se a partir do momento que o aposentado não fez a adesão e que aquilo ali foi uma fraude criminosa entre uma organização criminosa, entre piqueteiros que constroem sindicatos falsos, com servidores e autogestores e cargos que ocupam cargos no governo federal, que associaram de forma fraudulenta e criminosa junto ao INSS para ter desconto e roubar o dinheiro do aposentado, que discussão interna é essa entre sindicato, associação e aposentado? Não, meu amigo. É sindicato e INSS e do INSS para aposentado. O aposentado nunca teve aposentado sindicato. É sindicato, associação, INSS, conluio, propina, roubalheira total
descontando e aí passando menos do benefício do aposentado para ele. Quando o aposentado recebia, ele já recebia descontado. Então não há questões internas aqui não. Vossa eminência, vossa santidade, vossa excelência, com um relógio muito bonito e caro no pulso. Eu tô insistindo com o pescoço, né? Acho que é por causa da gravata. Entre a sua diretoria e os seus filiados? E filiado. Eu ia falar um filho aqui, mas deixa pra lá. É de competência da Justiça do Trabalho. Que genial, Flávio Dino. Tu é um gênio. Pronto. É de competência da Justiça do Trabalho. Porque exatamente há de ter uma solução em que essas controvérsias não fiquem externas ao controle jurisdicional. Pronto. Porque tem que ter uma solução interna para que essas controvérsias não cheguem no Poder Judiciário, não cheguem ao STF. Entenderam o que ele acabou de falar? Entenderam? Agora eu vou te mostrar uma coisa simples, tá? Você vê que ele baixa a cabeça assim, tipo assim... Ai, tomara que essa colou, meu irmão. Putz, tomara que tenha colado. O que ele tá fazendo aqui, olha, se chegar essa questão no STF, vamos anular tudo, porque a competência é da Justiça do Trabalho. Ele acabou de dar. O relator acabou de dar o voto dele. É isso que ele tá colocando aqui. STF reafirma que a Justiça do Trabalho não pode processar e julgar ações penais. O que nós temos aqui, Flávio Dino, e o que nós deveríamos ter já deveria estar em curso, são ações penais. O que parece que vocês estão conseguindo segurar há muito tempo. Quem é o verdadeiro réu? Quem é o verdadeiro condenado em toda essa história da fraude do INSS? Para a gente entender e finalizar toda essa história. O verdadeiro condenado em toda essa história é você, aposentado, pensionista, trabalhador, cidadão brasileiro, que carrega esse país nas costas, que paga o salário de toda essa cachorrada. Sim, é você, cidadão e cidadã brasileiros. Se você olhar aí, desde 2016, esse desconto indevido, ilegal e criminoso só vem aumentando. Só que tem um porém. O desespero do governo Lula é tão grande porque, como você pode olhar aí, e contra fatos não há argumentos, o que no governo Lula foi roubado em 2 anos e 3 meses é maior do que todo o valor roubado nos últimos 7 anos antes do Lula 3. Isso aqui nos traz 2 constatações. A primeira, que esse governo foi ausente. Sim, foi omisso. E sim, permitiu que esses descontos explodissem. E aí nós temos um governo também ladrão. Mas isso também nos traz outra constatação. E todos os governos anteriores também te roubaram.